Shalom, shalom, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benoa Brasil, aqui da cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Trabalho com apoio e supervisão do Ravi Yaakov Ginscarit e também do Morel no Márcio Braga. Gente, acabamos os nossos dias de Hanukkah, no dia de Hanukkah, eu não queria falar de uma clipá, mas hoje eu vou falar, tá bom, certo? Certo, gente. Durante 30 anos, eu fui cristão. Saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Tá? Baruch Hashem. E hoje eu estou muito feliz, mas feliz de todo o coração, por estar servindo a Kadosh para o Deus verdadeiro nas origens, dentro da Bíblia original. Dentro da Bíblia, na origem original. Tá, gente? Dentro da Bíblia, na origem dentro da Bíblia, no seu original, tá, gente? Então eu sou muito feliz, tá? Porque eu tinha medo de abrir as cortinas. Quando você abre a cortina, você vê o horizonte. E a cortina está fechada, porque quando eu entrei para o cristianismo, mostra para mim, a Bíblia João Ferreira de Almeida é verdadeira. Nessa Bíblia aqui você não precisa pedir nada. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Você não vai se salvar. Para a tua salvação, precisa ficar enquadrado na Bíblia João Ferreira de Almeida. Será que é verdade isso, gente? Imagine. Será que é uma coisa absoluta? Vamos falar aqui dos ensinamentos que, se são originais ou não, o ensinamento de JC dentro do Novo Testamento, que nos ensina o Novo Testamento, tá bom, gente? Não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para prejudicar ninguém, eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida, que achei feito na minha vida, passando para vocês, porque muita coisa que está lá é adivinhação. Já falamos da linguagem, temos vídeos sobre linguagem, o que é linguagem, né? Lá nas afro-religiões fala linguagem também, né? Religião afro-africana, né? Falam também, né? Então, vários lugares. Esse negócio de linguagem, não, aquela linguagem não é de Deus. Nenhuma linguagem não é de Deus. Nenhuma. Tá, gente? Vamos lá. Mas vamos entrar aqui nos ensinamentos. Os ensinos originais de JC. Nesse capítulo falaremos um pouco JC. Como fala JC? Porque eu falo de Jesus, tá, gente? Para não falar mais. Tá? Eu quero falar no nome de um ídolo, né? Da idolatria. Nesse capítulo falaremos um pouco sobre alguns postulados de JC e sua lógica. O desafio lançado aqui será o de encontrar racionalidade. JC, outra coisa, JC e Yeshua é a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, só troca o 6 por meia dúzia. Encontrar racionalidade nessas sustentações que encontramos nos relatos evangélicos. Por exemplo, uma das passagens mais estranhas, desconcertantes do Evangelho encontra-se em Lucas 16:9. Eu vos digo ainda, grande amigos, por meio da riqueza da justiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Não é uma passagem que faz compreensão. Para que isso fique mais claro, vamos usar aqui a versão da Bíblia na linguagem de hoje. Por isso, eu digo a vocês, use as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Será que aqui, então, JC, Jesus, estaríamos aconselhando a literalmente comprarmos as pessoas com nosso poder de influência? Será que é isso? Seria isso um incentivo à corrupção? A corrupção, tá, gente? A Torá ordena que os pais sejam amados, respeitados. Esperamos que Jesus disse o mesmo. Porém, ele ensina em Lucas 14:26. Se alguém vier a mim, não aborrecer seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. A palavra grega que corresponde a aborrecer, aqui, um destaque, é miséo. Miséo significa odiar, embora normalmente se diga que o verbo, nesse contexto, significa amar. Menos, tal noção é falsa. É produto de uma escolha artificial de palavras para amenizar o impacto negativo do termo. Esperávamos que Jesus ensinasse e exaltasse o amor aos pais e à família, pois essa forma de aderência ao seu culto não foi exigida nem mesmo pelo próprio Deus ao povo de Israel.
Não restam dúvidas que o discurso que ficou conhecido como Sermão da Montanha parece um belo discurso em Mateus 5,44. Jesus nos diz que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Porém, inesperadamente, em Lucas 19, 27, ele diz que quanto, porém, aqueles meus inimigos que não quiserem que eu reinasse sobre eles, trazem aqui e matar diante de mim. Olha, quem falava que tinha que amar os inimigos, falava que tinha que trazer um inimigo para matar diante dele. Que coisa, hein? Observe, gente. Muitos pensamentos sobre ele como uma figura pacífica e que procura ensinar o amor e a tolerância, porém fica realmente muito difícil conciliar essas duas falas, caso elas sejam mesmo provenientes dele. Até porque por várias vezes, queria condenar os líderes religiosos de seus dias, porque ensinarem certas coisas que, na verdade, no final das contas, não cumpriam. E agora, quanto ao que ele pregava, será que estava no mesmo nível daqueles que ele tanto criticou? A tradição na qual Jesus teria sido criado sempre valorizou o trabalho diligente e produtivo, incentivando as pessoas a se empenharem numa atividade econômica que pudesse proporcionar o bem comum. Esta mesma tradição ensina que o estudo da Torá e o trabalho não é algo bom, pois a indolência, a condição de desocupado, conduz uma pessoa à idiotice, que acabou de 59b. Mas que quase certo que Jesus aprendeu uma profissão por meio de seu suposto pai. Suposto, tá? Suposto pai. Vamos lá. E foi até chamado de carpinteiro por alguns de seus dias. Porém, não é certo que ele tenha exercido alguma profissão durante a sua maioridade, e menos ainda após os 30 anos, quando passou apenas a pregar como um taumaturgo itinerante. É nesse momento que lemos a forma pelo qual ele obtinha seu sustento. Andava na cidade, de cidade em cidade, com muitas mulheres que o serviam com seus bens. Lucas 8:1-3. Gostamos de pensar na pessoa de JC, de Jesus, como alguém que amava incondicionalmente, que acolhia todos os tipos de pessoas e que, via de regra, não tinha nenhum tipo de preconceito ou sentimento xenófobo. Sim, essas ideias fazem parte do imaginário coletivo, pois seria inconcebível pensar numa pessoa como ele, que de alguma forma diminuísse seu próximo, ou que desse voz à intolerância e ao racismo. Porém, numa de suas viagens pela região, já fora dos domínios da Galileia, nos lados de Tiro e Sidom, no atual Líbano, ele teria encontrado uma mulher que o abordou pedindo que ele curasse sua filha. Reação de Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mateus 15:26. Caso ainda restem dúvidas que a ideia de um cão era algo objetivo, veja em Mateus 7:6, o próprio Jesus, que não se deve dar aos cães as coisas santas. A figurarem seus hábitos asquerosos em Lucas 16:21, e Paulo ordena que os filhos seguidores, deixa eu ver aqui, gente, só um minuto, seus filhos seguidores guardem-se deles, ou porque eu vi que Filipenses 3:2, a tradição na qual Jesus queria viver e crescer, ensinava que rejeitar o casamento era algo inaceitável. Um solteiro, por vontade própria, é considerado, via de regra, um pecador. É recorrente no NT a postura diferente ou até mesmo contrária de Jesus ao casamento. Bem, poderia ser dito que muitos personagens bíblicos também nunca se casaram, só que eles nunca pregaram contra o casamento. A mesma tradição na qual ele se criou, diz em Deuteronômio 23:1, aquele a quem forem tirados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor, ou seja, eunucos ou castrados em geral. Porém, para nossa surpresa, Jesus diz em Mateus 19:12, porque há eunucos que nasceram assim, eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que assim mesmo se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Quem pode aceitar isso? Aceite-o. Estranho, né? Quando estava sendo julgado, Jesus teria dito diante da autoridade romana: eu tenho falado abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregaram, e nada falei oculto. João 18:20.
Nós gostaríamos, cara, nós gostaríamos, sabe, gente, que isso fosse verdade. Mas vamos lá. Nós gostaríamos mesmo que isso fosse a verdade, mas a julgar pelo que lemos em Mateus 20, 17, 18, não parece que seja ali. Lemos o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e no caminho lhe disse: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes escribas, e eles a condenarão mortos. Mateus 20, 17 e 18. Igualmente convém lembrar que quando revelou seus discípulos como o Messias ou dele, né, ou ungido lá dele, vamos falar de, né, ele pediu silêncio e sigilo a parte deles, Mateus 16, 20. Nós gostaríamos de pensar que Jesus queria ser alguém muito tolerante em termos de crenças e fé, porém, algumas atitudes dele, quando no final de sua narrativa nos evangelhos, extremamente nos colocam frente a frente com em Jesus bastante reacionário, ditador intolerante, um verdadeiro inquisidor. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados, abrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Lucas 14, 23. Não bastasse a ideia errônea de que ele seria o caminho para a autêntica e única revelação da verdade de Deus, os evangelhos ainda o pintam como alguém extremamente ditatorial, que impõe seu ponto de vista e a sua verdade em detrimento de opiniões contrárias. É muito difícil entender e acatar o Messias assim, que procura impor sua vontade aos outros. Em vários momentos da narrativa evangélica, JC prega a não reação, o pacifismo, a resignação, abençoa os pacificadores, dizendo que eles seriam chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Determinou que seus seguidores não retivessem ao mal, e que desse outra face, quando alguém lhes agredisse. Mateus 5,39. Todavia, quando foi agredido por um dos servos do sumo sacerdote, por conta de uma resposta desrespeitosa, ele aparentemente ignorou esse ensinamento teórico, agindo na prática de forma diferente. Ele, na verdade, não aparece no texto oferecendo outra face, e sim reclamando, né, de mão cheia, de quem ele feriu, João 18, 23. Em outro momento, o homem que ensinou o pacifismo e a não agressão aparece virando a mesas e batendo nas pessoas com chicote improvisado, João 2, 13 e 17. Que ridículo, né? Batendo nas pessoas, falar que era o pacificador e batendo nas pessoas. Ah, mas está vendendo o templo. Podia vender no pátio do templo. Estude a Torá, tá, gente? A tradição da qual Jesus se criou, segundo a qual teria sido educado, esse que não se pode destruir árvores frutíferas, pois ela serve de alimento para o homem. Deuteronômio 20, 19. Estranhamente, porém, Jesus invalida esse ensinamento bíblico. Prefere destruir uma árvore, uma figueira, que não havia dado frutos. Marcos 11, 12, 14. Tudo bem, que se diga que aquilo era mais um ato profético, uma parábola, certo? Porém, o fato é que a árvore, segundo lemos, foi destruída, e pior, sem motivo algum, até porque o próprio texto diz que não era época de figos, senão era época. Poderíamos inferir, então, que esse ato de Jesus foi um justo e irracional. Não era época de dar fruto, né, gente? Amaldiçoou a figueira, gente, não era época de dar frutos. Se fosse época, nem se fosse época, porque a Torá fala muito que o homem é uma árvore do campo, então, gente, e fala muito mais, né? Quando alguém vai para uma guerra, para não destruir uma árvore, e se ela é uma árvore que não dá fruto, você fazer barricada. Estude a Torá, gente. Eu segue o cristianismo. Baruch Hashem, abracei o cristianismo. Estou muito feliz. Quer saber de mais? Vem ficar conosco com nossa sinagoga bem boa, na cidade de Nova Friburgo. Praticamos aqui a 7 leis. Quer saber das 7 leis de Noa? Quer saber... Temos a nossa plataforma bem Noa, o nosso Rav Yaakov. Temos a academia de Noa. Temos a nossa sinagoga para receber vocês. Estamos dispostos a falar de tudo dentro da Torá, do Taná. Os 24 livros, sim, são 24 livros. A Torá, a Bíblia verdadeira é 24 livros. Esses livros inventados por Roma, que tem esse, que tem aquele, que tem tantos livros. Até não me lembro, deixei que tanto tempo, graças a Deus, 10 anos, que nem me lembro de quantos livros tem mais neles lá. Baruch Hashem. Tudo bom para vocês? Felicidade. Tchau, tchau. Até a próxima. Machia já.